Fala aí pessoal, beleza? Na verdade comigo não tá nada bem. Eu sei que muita gente ia perguntar aí pra mim, minha opinião, a respeito da matéria exibida pela Record sobre os games violentos, então eu resolvi me antecipar e fazer um vídeo logo expressando a minha opinião a respeito do assunto. Pra quem não viu a matéria, é uma matéria que a Record fez associando a tragédia de Realengo aos videogames, dizendo que o Wellington jogava videogames e praticamente isso que fez com que ele fosse influenciado para fazer aquele crime horrível e brutal, e também associaram também a outras coisas, como por exemplo vício em videogame, enfim. Foi uma matéria totalmente tendenciosa, eu vou explicar agora por que eu acho isso. Bem, vamos lá. Os videogames podem influenciar uma pessoa a ter um comportamento violento ou até mesmo cometer um crime? Pra mim, sim, eles podem influenciar uma pessoa a fazer esse tipo de coisa. O problema é que essa matéria da Record foi tendenciosa, porque eles esqueceram de dizer, por exemplo, que uma pessoa pode ser também influenciada vendo uma novela, vendo um filme, lendo um livro ou até mesmo assistindo um telejornal. Você não acha que ficar explorando uma tragédia que acontece também não pode influenciar outras pessoas que têm algum problema mental a fazerem aquela mesma coisa para ficar famosão e aparecer na televisão? E ó, não vem me dizer que é coisa só em nome da cobertura jornalística, porque não é. Se fosse só por isso, bastaria uma matéria de 2 ou 3 minutos no jornal que todo mundo já ia ficar informado, mas não. Eles pegam, fazem uma cobertura ampla, extensa, ao longo do dia inteiro, mexem até na grade de programação para ficar falando sobre aquele mesmo assunto, remoendo a tragédia, criam desdobramentos estapafúrdios a respeito do assunto, só para uns pontinhos de audiência. Ou seja, eles glamourizam a violência e querem falar dos games? Ah não, aí não. O mote da matéria da Record foi tentar associar o Wellington aos jogos. Tudo bem, ele jogava videogame, jogava jogos violentos, mas será que eles esqueceram de dizer também que ele pode ter sido muito influenciado por aquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos há um tempo atrás, numa universidade? Será que eles esqueceram disso? Para mim é muito mais semelhante àquela tragédia que aconteceu nos Estados Unidos com essa tragédia que ele fez agora do que jogar um Call of Duty, por exemplo, que não tem absolutamente nada a ver com entrar numa escola e matar crianças indefesas, né? E outra coisa que disseram também, falaram que os games tentam simular muito a realidade, ao máximo buscam uma realidade para poder tornar aquela violência o mais parecida com o que a gente vive na vida real. Mas ó, será que eles esqueceram de mostrar também que tem filmes que passam, inclusive na TV aberta, em horário às vezes até que tem criança acordada, com tiro e com violência? Será que eles esqueceram disso também? O filme é bem mais próximo da vida real do que um jogo. Afinal de contas, tem alguns jogos que tudo bem, estão bem próximos da realidade, o visual tá lindo, gráficos maravilhosos, mas nenhum deles chega a ser tão perfeito quanto um filme, né? Que aí sim você está vendo a realidade mesmo. Aí outra coisa muito sem sentido. Primeiro eles começaram falando do videogame ser associado com a tragédia de Realengo. Depois eles começaram a falar sobre vício em videogame. Pelo amor de Deus, né? Claro que uma pessoa pode ficar viciada em videogame, assim como também pode ficar viciada em um monte de outras coisas, inclusive em ver TV, né? E por que eles só ouviram especialistas falando sobre os malefícios que os videogames podem trazer e não ouviram outro lado? Que jornalismo é esse? Para você que não fez jornalismo, fica sabendo de uma coisa. Um dos princípios fundamentais que é ensinado desde a faculdade é que jornalistas têm que buscar ao máximo, pelo menos tentar ser imparcial e ouvir os dois lados. E isso com certeza não foi feito, né? Ainda mais uma matéria que se propõe ser séria e investigativa. Pô, passou pela cabeça deles em algum momento que existem muitos jovens que desenvolvem uma capacidade cognitiva, capacidade de resolução de problemas muito grande devido aos videogames? Provavelmente não, né? Isso porque o especialista deles disse, na verdade, é que os videogames fazem com que a pessoa tenha um déficit de atenção, né? Resumindo, é uma matéria sensacionalista, buscando mais um desdobramento estapafúrdio sobre a tragédia de Realengo, buscando, claro, mais alguns pontinhos de audiência, né? Mas ó, pode ficar tranquilo, porque não é implicância deles com os games em si, até porque eles não devem entender absolutamente nada sobre o assunto. Talvez semana que vem eles vão fazer uma reportagem investigativa nova, sei lá, porque o cara ouve rock, música do demônio, né? Até a próxima.